Nós vamos continuar nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando os encontros do crente com Deus. Onde o crente encontra com Deus? Quais as situações que ele encontra com Deus, conforme o capítulo 4 de Efésios. O crente encontra com Deus na unidade, na diversidade e na novidade. Tudo com arte. Bom, o crente encontra Deus na unidade do corpo. Então você precisa sempre estar no meio dos crentes. Você precisa se reunir com os crentes. Você não deve ficar em casa, mas sempre que possível você deve estar com os crentes, porque ali você encontra Deus. Deus em ação no meio dos crentes. Então o crente encontra Deus na unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. E como nós não podemos dizer assim, eu frequento a igreja universal. Alguns frequentam, né? Mas a igreja invisível, universal, essa igreja nós fazemos parte, mas é uma igreja mística no sentido de que nós não vemos, só Deus quem consegue ver todos os crentes do mundo inteiro. Mas nós participamos de igreja local. Cada crente precisa encontrar uma igreja local e frequentar essa igreja, porque você vai encontrar Deus na unidade, e nesta igreja, ou nessa igreja que você participar, você vai encontrar também Deus através da diversidade. Diversidade do quê? São muitas diversidades que há na igreja, né? Por exemplo, há homem, há mulher, há pessoas de condição de bens, outras pessoas não tanto, até algumas pessoas carentes, inclusive não tão carentes, porque na igreja um ajuda o outro. Você vai encontrar na igreja crianças, velhos, você vai encontrar na igreja pessoas bem cultas e pessoas que não têm tanto estudo. Então há uma diversidade. Mas a diversidade que o apóstolo Paulo se refere aqui no capítulo 4 de Efésios é a diversidade de dons. Você precisa uma igreja para você exercer os seus dons. Para isso você precisa conhecer os seus dons. Eu apresentei aos irmãos um estudo sobre dons, apresentei também um teste sobre dons, inclusive os visitantes querendo, o Anderson passa para eles um teste sobre dons. Por que descobrir os dons? Para ficar mais orgulhoso, claro. Não, a descoberta do dom é para você aprender como você poderia servir melhor e de modo mais eficiente aos irmãos e à igreja, porque os dons eles servem para edificação do corpo de Cristo. E nós estamos estudando aqui a partir do versículo 12, já estudamos inclusive, que o objetivo dos dons espirituais, Deus presenteia a igreja com pessoas com dons, ou seja, você tem dons dados por Deus, pelo menos um você tem, pelo menos um dom, e Deus presenteia você para a igreja. Então, quando você está numa igreja local, você é um presente de Deus para aquela igreja. Porque você funciona, porque você edifica. Agora, as pessoas não trabalharem na igreja, isso quer dizer algumas coisas. Primeiro, talvez não sejam crentes. Então, nós não exigimos que pessoas não crentes trabalhem na igreja. E talvez sejam membros da igreja, arroladas na igreja, porém não são crentes em Cristo Jesus. Isso é uma pena acontecer isso. De todas as pessoas que você ganha para Cristo, se você é um líder de igreja, de todas as pessoas que você ganha para Cristo, parece que não consegue encobrir a tristeza
de pastorear um rebanho e descobrir que uma pessoa das que você pastoreia não é crente. Isso é muito triste. Talvez então haja pessoas que não saibam os seus dons porque não são crentes. Outras não sabem seus dons por falta de ensino. Talvez nunca ninguém tenha falado isso e talvez você nunca tenha prestado atenção ou tendo o interesse de ir atrás para saber qual é o seu dom espiritual. E talvez pessoas não exercitem seus dons por preguiça, negligência, desobediência e tantas outras coisas ruins que podem acontecer na vida de um crente. Mas eu estou incentivando você a descobrir seu dom e dispor-se, colocar-se à disposição da sua igreja local. E qual é o objetivo dos dons? No versículo 12 disse que tem o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, ou seja, dos crentes, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. É edificar. Esse é o objetivo. Não existe nenhum dos 7 dons, nós estamos tratando os 7 dons como os 7 dons de Romanos, para a igreja atual. Não há nenhum dos 7 dons que é para você mesmo. Todos os dons são para outros, para você servir as outras pessoas. E no versículo 13 nos fala que o nosso objetivo como igreja, no exercício dos dons do serviço, é chegarmos a 3 etapas ou 3 momentos da vida cristã. Quais são eles? Unidade, conhecimento e varonilidade, ou seja, maturidade. Esses são os 3 objetivos, porque pessoas frequentam igreja, já sendo crentes em Cristo Jesus, e trabalham para o bem do corpo, para a edificação do corpo, para a unidade, para nós entendermos cada vez mais que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Você tem uma família, talvez tenha familiares não crentes, e você ama esses seus familiares e faz muito bem, deve amar mesmo, cuidar deles, trazê-los para Cristo, tentar trazê-los para Cristo, mas a sua família mesmo, a sua família espiritual é o corpo de Cristo. É a igreja local onde você se reúne. Então, o objetivo é você entender cada vez mais que nós somos um corpo, precisamos uns dos outros. O outro objetivo também é você ter um pleno conhecimento do Filho de Deus. Notem que pleno quer dizer completo. Isso é impossível. Mas nós seguimos para esse alvo. Nós vamos crescendo cada vez mais para conhecer e entender o nosso amado Jesus Cristo. Hoje foi falado da graça educadora. Então nós somos educados até esse ponto, caminhando para conhecer mais de Jesus, porque Ele é a razão da nossa unidade. E também o objetivo de nós nos reunirmos como igreja e exercermos os nossos dons é que cheguemos à maturidade. Qual o limite da maturidade? Não existe, porque se é se parecer igual a Cristo, então não tem limite essa maturidade. Mas nós estamos prosseguindo. Então você me ajuda a me tornar mais maduro e eu te ajudo a você a se tornar mais maduro. Porque essa é a estatura da plenitude de Cristo. Daí a importância de você focar a sua vida na pessoa de Jesus e não nos homens. Porque se você acompanhar o desenvolvimento de homens, você vai ficar do tamanho dos homens, ou seja, você vai ser pequeno. Mas mostra para ela, já vai. Então a nossa medida é Cristo Jesus.
Siga a Cristo Jesus e você vai ver, não tem limite para a sua maturidade. Se você está seguindo homens, o limite seu é a estatura dele. Você não passa do tamanho dele. Mas se você seguir a Jesus Cristo, a medida da estatura é a plenitude de Cristo Jesus. Então essa é a bênção de nós termos diversidade de dons na igreja. Pessoas trabalhando na igreja nos ajudam a nos encontrar e a encontrar o nosso Deus. Então eu encarecidamente peço a todos os crentes desta igreja e de outras igrejas também, busque servir ao Senhor na sua igreja local. É muito triste quando pessoas não se encontram numa igreja. Há pessoas que não têm prazer de servir ao Senhor. E se você não tem prazer em servir ao Senhor, a sua vida como crente, eu não estou dizendo que você não é crente, a sua vida como crente é muito restrita, é muito limitada. Até mesmo as pessoas que não podem estar na sua igreja local, por causa do trabalho, por causa do ministério até, elas encontram uma forma de achar uma igreja local. E mesmo não sendo membros daquela igreja, elas falam, eu estou aqui para servir naquilo que precisar. Esse é o desejo de quem é do Senhor. Ele vê na diversidade dos dons uma maneira de ser útil para o Senhor. Agora o apóstolo Paulo vai falar no versículo 14 dos perigos que rondam a igreja. Então nós temos uma igreja preparada, reforçada com dons, mas não está livre de perigos. Então todas as igrejas locais têm perigos. Versículo 14, alguém pode ler, por favor? Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. A diversidade de dons numa igreja, além de servir para a edificação do corpo, para a unidade, para a maturidade, para o conhecimento, ela serve também como prevenção das nossas almas. Você precisa ser protegido das heresias. Quais são as heresias que rondam os nossos lares, nossa família, nossa vida? São muitas, são inumeráveis. Não dá nem para dizer quantas heresias nos cercam, porque nós estamos num mundo que está nos braços de Satanás. Sendo assim, Satanás tem muita criatividade para destruir lares, destruir pessoas, destruir a mente dos crentes. E o apóstolo Paulo, ele disse que quando nós exercemos os dons, estamos numa igreja local, nós não vamos ser mais como meninos. Como são os meninos? E as meninas também, né? Como são as crianças? As crianças são levadas facilmente por novidades. Pessoas más, com más intenções, elas descobriram que algumas crianças você podia enganar com uma balinha, com um docinho. Depois eles descobriram que podia enganar com algum brinquedo. Na época que era assim, um carrinho para o menino, uma boneca para a menina. Aí eles foram se aperfeiçoando, porque as crianças começaram a ter mais exigências quanto às coisas que as atraem. Agora, um celular. Então as crianças são facilmente levadas de um lado para o outro. Precisa sempre ter um adulto perto delas, mas nem sempre é possível. Então os adultos precisam ensinar as crianças a não falar com os estranhos, por exemplo.
precisa ensinar as crianças a não aceitarem presentes, a ensinar as crianças a não deixar que um adulto toque o corpo delas, a ensinar a não deixar um adulto chamar num lugar restrito, e a ensinar a criança a nunca obedecer a ordem de um adulto quando fala: este é o nosso segredo. Então você vai ensinando as crianças, porque você não pode estar sempre perto das crianças. Mas o apóstolo Paulo fala para nós não sermos como meninos, porque as crianças são assim como agitadas de um lado, do outro lado, as crianças são levadas por todo vento de novidade. Então o que nós dizemos é que tem alguns adultos que são fracos. Alguns adultos são como crianças. Eles são levados de um lado para o outro com todo o vento de doutrina. Há muitos ventos de doutrinas. Quero mencionar alguns deles, por exemplo. Que a salvação é por obras. Você precisa fazer coisas para Deus te aceitar. Essa não é a graça educadora. Foi falado que nós não tínhamos como nós nos salvarmos. Nós até tentávamos não fazer o errado, mas nós fazíamos. Aliás, hoje nós tentamos fazer o errado e nós fazemos. A falta da certeza da salvação. Esse é um vento de doutrina que tem pegado muitos crentes. Eu li assustado o que um autor falou, porque eu nunca contei para saber, né? Mas ele falou que a maioria dos crentes não tem certeza da salvação. Eu fiquei pensando, poxa, minha igreja deve ter umas 70, 80 pessoas. Será que tem algum crente ali que não tem certeza da salvação? Eu fiquei preocupado com isso. Espero que no grupo onde nós estamos não seja uma realidade. Mas que a maioria, não a maioria, mas 100% dos crentes tenham certeza da salvação. Por que é importante ter certeza da salvação? Quero perguntar para vocês. Por que é importante ter certeza da salvação? Enquanto eu fico pensando aqui. Para não ser enganado. Não serem enganados, o que mais? Se a gente não crer na salvação, não tiver certeza, então a gente tem dúvida do sacrifício de Cristo na cruz. Muito bem, isso mesmo. Mais alguém? Eu vou sugerir aqui mais uma. Quando você não tem certeza da salvação, você anda muito cansado. Por que você anda muito cansado? Porque você está sempre tentando fazer alguma coisa para Deus te aceitar. Você está sempre tentando colocar em dia um assunto eterno. Quem tem a certeza da salvação já tem essa parte da vida resolvida. Eu não acordo pensando, será que eu sou salvo? Se eu morrer nesse dia, será que Deus vai me pegar num momento bom? Alguns crentes jamais iriam num estádio de futebol, antigamente em algumas denominações, porque perde a salvação. Eu ouvi de alguém, depois eu ouvi de outro, e eu ouvi de outro, depois eu comecei a pensar, talvez seja verdade, que se tomar banho sem roupa, e Jesus voltar naquele momento, não vai. Então, são preocupações que algumas pessoas têm, que eu não tenho. Eu não tenho esse tipo de preocupação. Eu não tenho a preocupação de saber quantas obras eu tenho que fazer para manter a minha salvação. Eu não me preocupo se em algum momento
que eu partir desse mundo, ou que o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja, seja um dos momentos que o dirigente falou, um momento infeliz, em que eu tentei agradar a Deus, mas eu tropecei, eu caí. Eu não me preocupo com isso, porque nem morte, nem vida, nem morte, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa do presente ou do porvir, nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Então, eu não tenho essa preocupação. Então, eu parto para outras preocupações. Essa, não. Mas algumas pessoas estão paralisadas porque elas não têm certeza se são salvas ou não. Portanto, esse é um vento de doutrina que tem levado muita gente, muitos crentes. E muitos crentes não conseguem ter uma vida plena em Cristo Jesus, porque a mente deles ainda está com a perturbação se são salvas ou não. Outro vento de doutrina não é o mesmo, mas é parente desse, aqueles que acreditam na perda da salvação. Alguns falam, eu tenho certeza da salvação, mas eu não sei até quando, porque pode ser que eu peque e eu perca a salvação. Pastor Vitor. Desculpa, estava voltando um pouco antes, eu lembrei. A gente, como missionário, anda muito em vários lugares, e onde tem uma igreja a gente acaba indo, né? Sim. E em certa ocasião, no interior do Amazonas, estava numa igrejinha bem pequena, e eu ouvi um pastor lá na frente falar que ele não queria ver a volta de Cristo, né? Ele preferia morrer para ir para o céu, porque se Jesus pegasse ele na volta, né? Em algum momento ali de fraqueza, que ele tivesse caído, ele podia não ir para o céu. Mas aí, se no momento de morte, né, ele visse que ele ia morrer, ele podia pedir perdão ali antes da morte. Tá vendo? Sem certeza da salvação, você tem que ficar maquinando coisa, né? Você tem que montar estratagemas ou estratégias para você não ser frustrado na sua eternidade. Muito triste isso, não é? Teriam outros ventos de doutrinas. Por exemplo, aquele que pensa, eu vou fazer tudo certinho para ter prosperidade na minha vida. E aí ele não está tendo prosperidade financeira ou na saúde. Aí ele pensa, porque eu não estou fazendo da maneira certa. Aí eu vou frequentar mais cultos, vou fazer mais coisas, e aí Deus vai me dar a prosperidade que eu tanto procuro. Ele vai, como eles dizem, ele vai me dar aquilo que eu perdi de volta. E ele fica pensando nisso o tempo todo, não curte a vida plena em Cristo Jesus e trabalha com amor para o Senhor, faz as boas obras que tem que fazer na vida, mas porque o impulso dele, a motivação dele não é ganhar pontos para com Deus, mas é porque Cristo Jesus está constrangendo para a obra do Senhor. Então liberte-se disso, porque senão você é igual uma criança, muito preocupado com certas coisas, quando na verdade você deveria descansar no Senhor. O apóstolo Paulo disse que isso é uma artimanha dos homens, essas doutrinas. Homens, evidentemente, que estão sendo motivados por Satanás. E eles estão induzindo os outros ao erro, levando as pessoas a errarem, porque eles mesmos não têm vida plena com Cristo Jesus. Então, é muito bom ter dons na igreja, porque você junta a unidade do corpo de Cristo, mais a diversidade dos dons, o que você tem? Maturidade dos crentes. Os crentes se tornam maduros para o Senhor. Meus irmãos, Deus tem muitas coisas para vocês ainda. Por isso vocês precisam, aos poucos, se libertarem de algumas amarras, alguns laços, para você ficar mais livre na sua vida, mais despreocupado com esse vento de doutrina que deixa as pessoas com cisco no olho, igual aquelas tempestades de areia, né, que dizem que pode até
matar uma pessoa sufocada. Tamanha a velocidade e a quantidade de pó que as pessoas recebem na narina, no olho, na boca. Então as pessoas andam assim bem fechadas, né? Porque podem ter uma tempestade de areia. Eu acredito que o meio evangélico tem sofrido uma tempestade de areia. Um vento de doutrina que está cegando as pessoas, sufocando outras, mas e até cortando. Dizem que aquelas areias até cortam a pele das pessoas. Mas Deus está te chamando para você experimentar a brisa que há no Espírito Santo, em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe os irmãos quanto a isso. E caso haja no nosso meio, ou perto de nós, heresias, erros, o que nós fazemos? Nós corrigimos. E de que maneira nós corrigimos? Versículo 15, alguém pode ler? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós vamos deixar esses erros, essas doutrinas erradas, e nós vamos seguir a verdade. Mas de que maneira que nós vamos seguir amor? Não tem outra maneira de você convencer pessoas da verdade. Você poderia até ler para a pessoa um relatório todo, uma cartilha, ou dar vários versículos para a pessoa. Você tem que andar assim. Mas se você não tem amor, aquilo não faz diferença na vida das pessoas. Como é que você convence alguém a obedecer a Deus? Você não consegue. Você não consegue fazer as pessoas terem uma vida transformada. Isso acontece de modo espiritual. E qual é o modo espiritual? Deus age de 3 maneiras. Pelo menos 3. Deus age através da palavra. Você tem que falar a palavra de Deus para as pessoas. Deus age através da oração. Você tem que orar para que as pessoas sejam transformadas. E Deus age através do ensino. Você tem que não apenas ler versículos, mas explicar para as pessoas o que os versículos estão dizendo. É a única maneira. Agora, se a pessoa ainda está resistente ao reto ensino, mesmo você orando por elas, mesmo você ensinando a palavra de Deus para elas, se elas ainda estão resistentes, não tem mais nada para você fazer. Acabaram-se todos os seus recursos. Você não consegue transformar pessoas. Não teve nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma liderança, nenhum professor, ninguém que tenha conseguido transformar alguém. É só o Espírito Santo quem transforma pessoas. E as nossas armas não são armas do mundo, mas são armas espirituais em Cristo Jesus. Quais são elas? Palavra de Deus, ensino e oração. As únicas armas. É claro que tem aquelas que são adjacentes, ou seja, dependem dessas. Quais são? A comunhão dos crentes. Você sabe que comunhão dos crentes quebra os corações mais duros, porque as pessoas começam a perceber como os crentes se amam. Que grupo maravilhoso é esse! Eles nunca me abandonaram, mesmo eu sendo rebelde. Mas é um grupo que está sempre ali, mostrando amor, carinho, compreensão, perdão, auxílio nas minhas dúvidas e momentos difíceis. Então, meus irmãos, não dá para ser crente em casa, respondendo a pergunta de alguns, né? Dá para ser crente em casa? Bom, não é que não dá para ser crente. Se você é crente, não é um local, é um estado, ou seja, o seu estado diante de Deus, a sua posição é crente em Cristo Jesus. Acabou, isso não muda. Mas você não pode exercer uns aos outros. Em grego é alelon. Você não tem alelon. Alelon é tudo que é
uns aos outros. Quais são uns aos outros que você encontra na Bíblia? Um deles. Amai-vos. Amar uns aos outros, o que mais? Exortai-vos. Exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros, suportar uns aos outros, consolar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Em casa você não consegue o alelon, uns aos outros você não consegue em casa. Ah, mas tem minha esposa, tem meus filhos, então forma a sua igreja lá na sua casa. Mas a igreja é unidade, diversidade, para você treinar essas coisas. Senão você vai ficar como menininho, você vai ficar como criancinha ainda. Vamos seguir aquele que é o cabeça. Agora o versículo 16, ele é uma síntese, ele é um resumo disso que nós estamos falando sobre unidade e diversidade. É o versículo 16, importantíssimo aqui nesse ponto. Alguém pode ler o 16? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, esse versículo ele é tão profundo e tão difícil também, porque ele faz uma analogia, uma comparação ao corpo humano. Corpo humano. Você pensa na igreja como corpo humano. Um corpo humano ele precisa de uma cabeça, de um cérebro, porque é das terminações nervosas desse cérebro é que vai engatilhar tudo no corpo, tudo. Qualquer movimento que você fizer vem do cérebro. Se alguma coisa estivesse errada no cérebro, você teria um problema de coordenação motora, de visão, de circulação, alguma coisa. Mas Deus nos preparou de forma tão maravilhosa que, de modo geral, nós podemos dizer, nosso corpo funciona perfeitamente bem. Eu estava lendo que quando nós comemos, de todos os ingredientes, para terminar tudo que Jesus falou, o mal não é o que entra na boca, porque entra na boca e depois sai, né? De maneiras escusas, como fala, obscura, nós sabemos como sai, né? Mas até que saia tudo que nós comemos, que não sai tudo, evidentemente, você tem um processo de 10 etapas de distribuição. Uma vez que a comida entra na boca, já começa a digestão a partir da saliva. A saliva já está fazendo parte daquela digestão. O seu esôfago, a sua garganta mastiga. Não só os seus dentes, o seu estômago mastiga. Depois começa a separar gorduras, carboidratos. Começa a ter uma transformação através do suco gástrico. E isso vai sendo distribuído, formando sangue, urina, fezes, todo esse complexo tão maravilhoso que Deus fez. O seu único trabalho é colocar comida para dentro da boca. Seu único trabalho. O resto o seu corpo faz. E ele distribui de uma maneira muito, muito boa. É interessante como muitas pessoas estão querendo ditar o que você come e o que você não come. Dizendo que isso vai acontecer isso, aquilo vai acontecer aquilo. Coloca para dentro com moderação
e deixa que o corpo se encarrega. O que tiver a mais, o corpo vai se encarregar de fazer uma expulsão. É claro que você tem que cuidar da sua alimentação, mas não fica neurótico com isso. O seu corpo é uma maravilha. Ele funciona de uma maneira muito boa. E nessas 10 etapas ele faz tudo o que você precisa para se manter saudável. Agora o apóstolo Paulo disse que a nossa igreja é igual ao nosso corpo. A nossa igreja tem um cabeça, que é Cristo Jesus. É essa cabeça, ou esse cabeça, que controla tudo na igreja. Ele faz a nossa igreja, eu digo a nossa aqui, mas eu sei que tem várias pessoas de outras igrejas aqui, então na sua igreja local, ele faz a nossa igreja funcionar perfeitamente bem. Você não precisa se preocupar. É um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Tem muita gente ditando regras e dietas para a igreja, mas não precisa. A igreja não é deficiente. A igreja é um organismo vivo. Tem pessoas que querem fazer campanha disso, campanha daquilo, estratégia para isso, estratégia para aquilo. Não. Olha aqui que você precisa. Colocar para dentro da boca o alimento. Depois ele funciona perfeitamente bem. Ele distribui para tudo. Eu não tenho que falar o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. A própria palavra de Deus, o Espírito Santo vai distribuindo e vai fazendo você ter uma digestão maravilhosa para o seu crescimento espiritual. O que você comeu hoje pela manhã? E ontem à noite? O que será que está acontecendo aqui? Será que todas as células estão funcionando? Será que algum carboidrato, algum aminoácido, será que foi para lugar errado? Será? Você sabia que tem uma doença que a pessoa acha que está apodrecendo por dentro? Tem que trabalhar na mente da pessoa, porque ela acha, ninguém tira da cabeça dela, eu estou apodrecendo por dentro. Você acha que isso é normal? É claro que isso não é normal. Eu nem lembro o que eu comi, né? Você também não, mas está funcionando, está tudo funcionando. Está tudo sendo distribuído, as células. É claro, pode acontecer alguma coisa errada? Pode acontecer, mas isso também está no controle de Deus. Na igreja, nós temos um organismo vivo. Schaeffer, Lewis Sperry Schaeffer, um comentarista, teólogo, ele fala assim, a igreja funciona por si mesma. É muito impressionante como acontece isso. Como a igreja funciona por si mesma. Como que há líderes tão preocupados em controlar cada detalhe da sua igreja, controlar cada pessoa, quando ele deveria simplesmente deixar a igreja alimentada. O único esforço que você precisa do seu corpo é colocar comida para dentro. O seu organismo faz tudo. A única coisa que uma liderança deveria se preocupar é: vamos dar alimento para o povo. Depois, é maravilhoso. Há pessoas que alguém fica doente, o líder fala, eu preciso ir lá, eu preciso visitar. Alguém está com problema, eu preciso ir lá para ajudar aquela pessoa. Algum filho de alguém está com problema, eu preciso ir lá para consertar essa situação daquele lar. Tem líderes que ficam apavorados. Sabe o que ele deveria fazer, né? Descansar. Alguém está doente? Essa é a minha experiência como líder aqui da igreja. Alguém está doente? Logo alguém já visitou. Logo alguém já aconselhou. Às vezes alguém fala, você sabia que fulano tal está doente? Não, não sabia. Eu fui na casa dele, está doente. Ótimo, graças a Deus por isso. Não precisa se preocupar, porque tem esse controle todo. A igreja é um organismo vivo. Mas então o que você faz como líder? Nada.
Eu não preciso fazer nada. Então, meus irmãos, nós temos um cabeça que é Cristo. Ele está nos comandando, Ele está nos controlando, Ele está distribuindo e Ele está fazendo, sabe o que, né? Conforme o versículo 16, Ele está nos ajustando. Às vezes você come alguma coisa que você fica meio desajustado, não fica? Às vezes você fica meio desajustado. A gente tem uma plantação de carqueja lá em casa, né? Mas tem que fazer o chá, tá? E o chá é uma maravilha, docinho, que é uma beleza. O boldo perde pro carqueja. Mas aí eu pego, o Joãozinho acho que faz isso também, né, João? Pega uma colherinha de bicarbonato, bota na água, ajusta tudo na hora. Você tem as suas maneiras de se ajustar quando algo está errado. A igreja é um organismo vivo. Mas a nossa igreja vai acontecer uma coisa muito ruim. Calma, porque você não é o cabeça, é Cristo o cabeça. Ele vai ajustar a igreja, Ele vai consolidar pelo auxílio de toda a junta. Nós somos a junta, junta tudo e... Nós somos a junta desse corpo, nós somos membros uns dos outros. Nós fazemos as coisas funcionar porque o cabeça nos ajuda. E nós vamos distribuindo entre nós as tarefas segundo a diversidade de dons que Deus tem nos dado. Aqui fala também, segundo a justa cooperação de cada parte. Eu gosto desse termo aqui, cooperação de cada parte, mas eu gosto ainda mais do que vem antes. Qual é? Justa. Porque eu tenho visto cooperação das partes, mas às vezes eu não vejo uma justa cooperação. O que é isso? Alguém pegou? Pode me dizer o que você acha disso? Por que a palavra justa aqui é importante? Cooperação é importante, cada parte é importante, mas a palavra justa dá o equilíbrio dessa importância. O que quer dizer nesse contexto justa? Ninguém fica sobrecarregado. Isso. Ninguém fica sobrecarregado. Nem mesmo o pastor. Nem mesmo o pastor. A gente tem vários amigos pastores, agora tem mais um, né, irmão? Mas alguns deles já falaram. E um eu pude responder. Um falou assim: eu não consigo tirar férias. Por que não? Porque não tem ninguém para cuidar do trabalho. Então o problema é seu. O problema é seu. Por quê? Tem que ter uma justa cooperação de cada parte. Mas como faz? Bota as pessoas para dirigirem culto, bota as pessoas para pregarem, bota as pessoas para ensinarem, visitarem. Não, mas não pode fazer isso. Como não? Está com medo do quê? Esse medo de delegar que os líderes têm, tem feito muitos se sobrecarregar, ficarem doentes e, como diz Paulo, não poucos os que dormem. Há alguns que estão acabando com a saúde física e alguns, infelizmente, têm tirado sua própria vida. Por quê? Eles estão fazendo muitas coisas e tem que fazer mais ainda porque ele ensinou as pessoas que é assim, eu faço. Não precisava ser assim. Por isso não está tendo justa cooperação de cada parte. Alguns estão sobrecarregados. Em que parte você não entra nessa palavra justa? Talvez você não entra aqui porque você está trazendo muita coisa para você mesmo.
Eu estou sendo muito trabalhador, mas você não está sendo justo. Como não? Só eu que faço. Olha aí, só você que faz. Isso não é justo. Moisés sofreu com isso? Sofreu. Então, justo é você começar a distribuir mais. Talvez você entra nessa parte de justa, no sentido que você não faz nada. Isso não é justo. Isto não é justo. Você precisa cooperar, porque cada parte coopera. Se você não faz isso, você é um menino agitado de um lado para o outro, levado por todo o vento de doutrina. Você vai cair. Então, justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento. Aqui que Schaeffer falou, a igreja cresce por si mesma, por si própria. A igreja efetua o seu próprio aumento. Não é ninguém que aumenta a igreja. A igreja se aumenta. A igreja se consolida. A igreja se ajusta. Uma vez falaram para um menino que se ele pulasse bastante, ele ia crescer. Porque os jogadores de basquete pulam bastante. Começava a pular, esticar o braço. Mas não estou crescendo. Você não precisa se preocupar com o seu crescimento. Você pode ver que agora você está crescendo para os lados. Não precisa se preocupar com isso. Cresce. A igreja cresce por si mesma. Ela efetua o seu próprio aumento para quê? Para a edificação de quem? De si mesma. Você tem dons não para você mesmo, mas para a igreja. A igreja recebe os seus dons para ela mesma. A igreja cresce por si mesma para a edificação de si mesma e termina isso com o quê? Com amor. Uma bênção estar na igreja. Deus te abençoe no seu almoço de hoje. Coloque para dentro a comida gostosa e fica tranquilo. Vai tirar o seu cochilo, que o seu organismo faz tudo. Você não precisa fazer nada, não precisa apertar nenhum botão. O seu organismo faz tudo. Até crescer pro lado. Até crescer para lá. Agora, se você é da igreja, está preocupado com a sua igreja, também tem uma boa notícia. Alimente a sua igreja com a palavra, com bom testemunho e deixe que a igreja se ajusta, se consolida, edifica e efetua o crescimento por ela mesma e para ela mesma. Que Deus abençoe. Eu quero convidar o pastor para orar. Esqueci o nome do pastor. Eduardo. Pode orar. Paizinho, obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial que o Senhor nos permitiu viver agora, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra que nos conforta, mas também nos desperta. Nos desperta, Senhor, a olharmos para aquilo que estamos fazendo e como estamos fazendo. E que tudo seja para a glória do Teu nome, Senhor. Deus abençoe o Teu servo que ministrou essa palavra, seja com ele, Deus, dando sabedoria, dando entendimento a cada dia da Tua palavra, Senhor, para conduzir para o Teu povo segundo a Tua vontade. Assim nós temos graças, Senhor, e entregamos o restante do dia nas Tuas mãos. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.